Evangelho de Lucas, capítulo 6. Esse texto traz como um subtítulo a cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada, ou uma das mãos ressequida. Em algumas traduções diz mão mirrada, e algumas outras traduções diz mão ressequida. E o texto diz assim: em outro sábado entrou na sinagoga e estava ensinando. Ora, havia ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Preste atenção para esse detalhe, a mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no para ver se curaria no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele lhes conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão ressequida: levanta-te e põe-te em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé, e olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E assim o fez, e a mão foi restituída. Diga restituição. Diga mais uma vez, restituição. Eu quero que esta palavra fique gravada no seu coração e impressa na sua mente. Restituição. O nosso Deus é um Deus de restituição. Precisamos ter isso em memória. O nosso Deus é um Deus de restituição. Diga, o meu Deus é um Deus de restituição. Interessante que quando eu li esse texto, algo subiu no meu coração e Deus me trouxe à memória algumas coisas tão interessantes. Mas o que é mirrado? O que é ressequido? É aquilo que não desenvolveu, é aquilo que não cresceu, é aquilo que perdeu o vigor, perdeu a exuberância. Quando você olha para uma planta, quando ela não recebe água, eu gosto muito de planta. Acho que eu puxei a minha mãe gostava muito de planta. Lá na minha casa parecia assim um pouquinho da floresta amazônica, ela pendurava as coisas. E lá em casa é a mesma coisa. Quem vai lá em casa vai perceber que lá em casa todo mundo gosta de planta, e eu acho que gosto mais que todos. Mas tem uma planta lá que eu ganhei, que fica num vaso bem na frente da minha casa, tem ali os meus vizinhos de frente, bem na frente, e ali não tem como esconder nada deles não, o Reinaldo e a Marisa, também nem precisa esconder, né, Marisa? Né, Reinaldo? Eles também não tem como se esconderem de mim, eles foram alcançados pela graça, eram meus vizinhos. Temos algumas pessoas ali. Eu me lembro que quando eu comprei aquele terreno, que eu ganhei de presente uma entrada, e eu comprei o terreno de alguém que tinha um terreno e disse: olha, eu quero te presentear isso aqui, deu a entrada e eu continuei pagando. Mas não tinha nenhuma casa ali. Eu me lembro que eu fui com os meus apóstolos, lembra, pastor Joaquim? E nós ungimos o condomínio lá, ungimos aquele lugar, chamando salvação, e está brotando salvação nas ruas lá do condomínio. É isso aí. Então, extraordinário. Está brotando salvação. Tem mais alguém do condomínio aqui com a gente? Ali a Karina, o Mercury, tem mais gente aqui. E os que não estão vão chegar também. O nosso Deus é um Deus de restituição. E esta plantinha, geralmente todos os dias alguém vai lá e coloca água. No final de semana já não vai alguém, não coloca água, ela murcha. E aí eu vou e coloco água. É impressionante a capacidade da planta em ser revigorada. E ela se torna exuberante. Então, ressequida é algo que não cresceu, é algo que não desenvolveu, é algo que não está desenvolvendo o seu potencial máximo. E quando eu li esse texto sobre este homem da mão ressequida, veio dois textos ao meu coração. O primeiro em Gênesis 1:26, quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Imagina a potencialidade do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. Façamos o homem, e ele disse, e sejam fecundos, sejam produtivos. Olha isso que extraordinário. Ele nos abençoou, ele abençoou o homem, dizendo: você está autorizado a crescer, a frutificar e a multiplicar. Então, todos nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus e trazemos em nós o DNA do crescimento, da frutificação, da multiplicação.
Eu quero que você comece a pensar em algumas coisas que você tem a percepção que aparentemente não estão indo tão bem. Você percebe que algo está como que mirrado. Eu estava lendo também hoje o livro do profeta Joel, estamos na nossa sequência de leitura da Bíblia, eu estava lendo, e a Bíblia diz que as sementes, elas mirraram debaixo dos torrões, imagina, elas não germinaram, era um tempo de crise, era um tempo de dificuldade. Mas depois a palavra vai ser liberada, e a chuva vai ser derramada, e vai vir o que? O tempo da restituição. Então, ressequido e mirrado é algo que não desenvolveu, é algo que não cresceu, não alcançou o seu potencial máximo. E eu acredito, queridos, que todos nós aqui, é possível que nós tenhamos crescido, e vemos o crescimento, como igreja, como pessoas, como família. Se você olhar quem você é hoje, e quem você era lá em 1910, 1950, e 61, como eu era, 61, 62, 63, 70, eu me lembro quando eu queria casar, e não tinha toda essa exuberância toda, eu era magrinho, um pouquinho raquítico, tem coisas que é boa até, né? Eu não tinha esse desejo. Hoje eu vejo o que Deus fez, mas eu acredito, de todo o meu coração, que eu alcancei um percentual, não a plenitude daquilo que Deus tem para a minha vida. Por isso que eu fiz uma oração há 3 anos atrás, quando estava assim, no linear da entrada da década de ouro, que eu chamei década de ouro, dos 60 aos 70, eu fiz uma oração: Deus, eu quero viver o meu potencial máximo, não apenas nesses próximos 10 anos, eu estabeleci os 10 anos, mas eu acredito que depois dos 70 aos 80, algo ainda mais sobrenatural vai acontecer. Então eu acredito que nenhum de nós aqui alcancemos ainda o nosso potencial máximo de desenvolvimento, quer seja ele espiritual, emocional e físico. E é possível que você entrou hoje aqui e você tenha essa percepção também, que em alguma área da sua vida parece que você foi paralisado. Interessante porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, algumas pessoas já nascem traumatizadas, A Bíblia fala sobre aquele homem que era colocado à porta do templo, chamada Formosa, ele nasceu paralítico. Então algumas pessoas já nascem, elas dizem, eu nem sei porque eu sou o que sou, já nascem debaixo de um trauma. Dentro do contexto de família, nós vamos sendo criados, e muitas vezes no processo de gestação, a criança já vai recebendo sinais, e a sua mente vai sendo formada, a sua alma, a sua personalidade, algo começa lá no ventre da mãe. Imagina uma criança que nasce em um ambiente conturbado de discórdia, dissensões, porfias, muitas vezes de abuso sexual, muitas vezes antes do casamento, ainda na adolescência, uma gravidez. Imagina um negócio desse. Então a criança no ventre da mãe já começa a receber essas informações, e ela já nasce assim, como que traumatizada e paralisada em alguma área da sua vida. E ela nem sabe por que em algumas áreas ela não desenvolve o seu potencial máximo. Ela pode ir bem na sua chamada profissional e não ir bem na área de relacionamento familiar, conjugal. Ou ela pode ir bem no relacionamento conjugal e na sua vida profissional não ir tão bem assim. No nível de relacionamento social, de convivência, de afetividade. Ela nem sabe por que ela reage daquela forma, porque ela foi traumatizada ainda no ventre da mãe. E é possível que outras pessoas, elas vão sendo traumatizadas no percurso da vida. Porque na jornada da vida, nós passamos por traumas. Passamos muitas vezes por abusos, quer sejam eles emocionais, físicos, de agressões. Todos nós, neste mundo em que vivemos, passamos pelos traumas da vida. Fala assim, apóstolo, então como me libertar? Você vai entender como. E na verdade, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser sarado hoje. Não é para amanhã, é para hoje. Então Deus nos fez com esse potencial todo de crescimento, de frutificação, de multiplicação, de governo e de domínio. Domine sobre os animais, sobre os répteis. O homem não foi feito à imagem de Deus para ser subjugado por um outro homem, em hipótese alguma. Esses sistemas totalitários são completamente diabólicos. Entenda isso.
Todo sistema totalitário, ele é diabólico, porque é a imposição de um pensamento sobre até a maioria das pessoas. Uma minoria, e eles dizem, nós somos colocados pela maioria, então, mas uma minoria, muitas vezes domina com cetro de espada, de força, para subjugar um povo. Mas nós somos feitos à imagem e à semelhança do nosso Deus, então para o crescimento, para a frutificação, para a multiplicação, desenvolvermos a nossa potencialidade no máximo, vivermos a plenitude de uma vida exuberante, virtuosa. Fala, apóstolo, mas isso é possível? Eu quero dizer para você que é possível. Quando Deus disse, dominem, sabe esse domínio emocional que você tem, esse cativeiro, isso vai ser quebrado hoje. Essa regência espiritual que reivindica os seus sentimentos, as suas emoções, isso vai ser desmantelado e frustrado hoje. Diga, eu estou recebendo. Amém? O que é ser fecundo? É cheio de vida, vida abundante, exuberante, uma vida virtuosa, uma vida vitoriosa. Jesus disse, o ladrão, ele veio com a missão, roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Você veio, e Jesus veio, para que você tenha vida, e vida em abundância. Um rio vai jorrar do seu interior. Eu disse assim, apóstolo, mas e aí, acabaram as guerras? Não tem mais não, vai ter guerra. Não tem como não ter guerra, meu irmão. Mas Ele já nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Diga, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso é tão extraordinário. Deus nos fez para sermos como árvores frutíferas. Árvores frutíferas. O Salmo 1 é claro nisso. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós não somos dessa espécie. Mas nós somos dessa outra espécie que temos prazer na lei do Senhor e na sua lei nós meditamos de dia e de noite. Aí o versículo 3 diz, este homem será como uma árvore frutífera. Olha, será como uma árvore frutífera. As folhas não murcham. Quando alguém olhar para você, vai ver em você exuberância. A exuberância não está na sua roupa, está no seu olhar que brilha. É o óleo fresco descendo sobre a sua cabeça, fazendo com que o seu rosto brilhe mais e mais. Você olha assim, as pessoas vão olhar e falar, o teu rosto, os teus olhos estão brilhando. É a presença de Deus em você. Este é o homem, essa é a promessa. Ele será como uma árvore frutífera, cujas folhas não murcham. Dá o fruto na estação própria, e tudo que fizer, prosperará. Se eu fosse você, ia recebendo, dizendo, estou tomando posse. Agora, quando nós olhamos para este texto, aonde este homem estava? Numa sinagoga. É como hoje nós estamos aqui no templo. Ele estava numa sinagoga, era um lugar de culto. Era um lugar onde eles liam a palavra. É um lugar onde alguém explicava a palavra. Este homem estava lá, na sinagoga, mas a sua mão direita estava o quê? Ressequida. Ressequida. Mirrada. A mão direita fala do quê? Do relacionamento. Relacionamento quebrado, não se relacionava com as pessoas. A mão direita fala da mão da autoridade, do governo. A mão direita fala do desenvolvimento humano, do desenvolvimento do trabalho. A mão direita dele estava mirrada, a mão da produtividade. Imagina isso. Eu pergunto, como está a sua produtividade? Como está o seu crescimento? Como está o seu desenvolvimento? E quando eu falo crescimento, desenvolvimento, eu não estou falando apenas na questão de trabalho ou finanças. Eu não sei qual é a área da sua vida, mas alguma área da sua vida precisa de uma intervenção de Deus. Quer seja ela na área de relacionamento, tem pessoas que não conseguem se relacionar bem, nem consigo mesmo. Nem consigo mesmo. Elas se olham no espelho e dizem, eu estou horroroso, eu estou horrorosa, e se auto, sabe? E agora tem um outro lado,
Também, né? O cara fala, rapaz, se eu pudesse eu namorava eu mesmo. Tem gente que é besta. É verdade. Ele se acha, está errado também. Tem que ter o quê? O equilíbrio. Não é verdade? Ai, se eu pudesse eu casava comigo mesmo. Imagina um trem desse. O diabo traz para um lado, ou traz para o outro. O diabo diz para você, você é feio. E você fala, eu sou feio mesmo. Aí você fala, eu sou... O diabo fala, rapaz, você é mais que isso. É pouco ainda. Tom Cruise perdeu para você. Brad Pitt é pouco. Eu digo, Angelina Jolie é nada. E ficamos com essas fantasias na cabeça. Vocês falam assim, de onde eu aposto com essas coisas, né? Essas são as minhas fraquezas, as minhas debilidades. Nessa área eu preciso desenvolver um pouco mais também. Está percebendo? Seja sincero, qual é a área da sua vida que você está mirrado? O seu relacionamento com Deus, como está? O seu tempo de oração, o seu tempo de palavra, o seu tempo de comunhão entre você e como está? Está pleno? É o máximo? Como está a sua influência no reino de Deus? A Bíblia diz que a criação está gemendo, esperando o quê? A manifestação dos filhos de Deus, para o estabelecimento do reino. Como está o seu trabalho? Outro dia eu estava vindo para a igreja, eu testemunhei a respeito disso. Eu passei, era um domingo pela manhã, confessar o meu pecado. Eu fui para o CETOC de manhã, orar um pouco lá. Eu vinha pregar à tarde, no domingo à tarde, nos 2 cultos. E eu fui lá para o CETOC, estava fresquinho. Eu peguei a minha moto, eu tenho uma moto, viu? Escandaliza não. Ganhei uma moto. Você sabia que eu ganhei uma moto? Quando eu fiz 50 anos, eu ganhei uma Harley Davidson. Me chamaram lá para ir na Harley, eu falei, eu gosto de moto. Eu falei, mas eu não tinha coragem de comprar uma moto. Eu falei, não vou comprar uma moto, vai escandalizar o povo. Eu vou comprar uma Harley, eu vou andar de Harley. Eu falei, não vou comprar. Aí alguém me chamou, vamos lá na Harley, dá uma olhada. Ele falou, olha, que coisa mais. Ele falou, que cor você gostou? Eu falei, gostei dessa daqui, ó. Passaram uns dias, entraram com a moto ali para mim. Entraram aqui com a moto. Eu falei, agora o Satanás não vai poder falar mais nada. Como que pode? O apóstolo comprou uma moto, um Harley Davidson. Eu falei, mas eu ganhei, meu irmão, não fica com ciúmes não, não fica bravo comigo não. Eu ganhei. E se eu contar o que eu ganhei mais, vocês vão ficar escandalizados, então eu não vou contar. Está entendendo? A pergunta é, onde estava aquele moço? Na sinagoga. É como a igreja, hoje nós estamos aqui. Interessante porque Jesus estava lá. E de repente Jesus viu ele lá, com a mão ressequida, a mão mirrada. Jesus percebeu. É possível que até ele estivesse escondendo a sua deformidade. Escondendo, para que ninguém visse. É possível que a gente esteja assim. Mas eu vou voltar lá naquilo que eu estava falando, que eu da moto, eu parei no meio do caminho, né? Você falou, vem cá, não vai completar o negócio? É possível que você tenha sido traumatizado, esteja aí paralisado em alguma área. Então eu estava voltando do CETOC, por volta de meio-dia. Eu falei, vou lá pelo Parque dos Poderes, dei uma passeada. Quando eu passei em frente ao Hotel de Ville, eu vi uma multidão de pessoas saindo do hotel. Com as pastinhas, alguns buscando Uber, outros saindo na direção do shopping. Era um intervalo. Ali estava tendo um treinamento de coach. Geralmente as pessoas pagam 5 mil, 10 mil, dependendo de quem vem ministrar ou vai ministrar, se paga até 40 mil, 50 mil, até mais. Existem alguns treinadores de coach motivacionais que cobram bem mais que isso. E quando eu vi aquelas pessoas saindo ali, era uma multidão de pessoas, veio algo no meu coração muito forte. Eles estão buscando o sucesso. Eles querem o sucesso. E o meu coração foi tomado de compaixão. Não que exista algum pecado estar ali, não.
Mas quem pode mesmo quebrar esse ciclo de improdutividade e nos levar à plenitude, ele se chama Jesus. Eu não estou dizendo que a gente não possa participar de alguns treinamentos motivacionais, mas isso trabalha no campo da alma, no campo da mente. São ferramentas para alguns momentos. Mas aqui está a provisão plena de Deus, para que sejamos restituídos em todas as áreas da nossa vida. Porque tudo passa em primeiro lugar pelo espiritual. E eles não trabalham no campo espiritual. Eles trabalham no campo da mente, no campo da alma. E ninguém vai poder se tornar uma pessoa plena e completa simplesmente da dimensão da alma. Nós entendemos e compreendemos o princípio da confissão, da declaração profética. Nós sabemos o valor e ensinamos a respeito disso. Mas isso não é tudo. Precisamos de um impacto no nosso espírito. É como uma ressurreição de algo que está adormecido. Vivificados, para reconectarmos ao trono da graça, para sermos cheios e plenos de Deus aqui nesta terra. É interessante, eu estava observando aqui, Ezequiel 28, olha o que diz esse texto, 14 e 15, tu eras querubim da guarda ungido. O versículo 15 diz, tu eras nos teus caminhos, está falando de Lúcifer, tudo do passado, eras, coisa do passado, e o diabo vai muitas vezes querer nos remeter ao nosso passado. Você era assim, você vivia assim. Nós vamos nos desconectar do nosso passado e vamos viver o nosso presente, de olho aonde? No nosso futuro. O apóstolo Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Lá estava na sinagoga aquele homem com a mão ressequida, quem sabe vivendo debaixo de constrangimento. Quem sabe você esteja vivendo dias assim de constrangimento nas suas finanças. Constrangimento. É possível que você receba lá na porta da sua casa intimação e alguém vem para cobrar você, mas eu quero dizer que isso pode ter fim. Isso pode ter fim. E vai ter fim, no nome de Jesus. E a declaração que nós temos sobre nós, como comunidade global, uma palavra rema, é que vai sobrar. O apóstolo, mas onde está escrito? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E Levítico 26:10 diz, estareis comendo da colheita velha, quando você vai ter que tirar fora a velha para dar lugar à nova. Isso está dizendo, vai sobrar. E se você não tirar, vence, e aí você tem que colocar no lixo. Então você vai consumir ou vai semear na vida de alguém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Quando nós olhamos para os dias de Isaac, Deus abençoou Isaac de tal forma, a Bíblia diz que Isaac prosperou e ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Deus disse, permanece na terra, mas era uma terra de fome, uma terra de escassez. Ele falou, permanece. O segredo está onde? Está no centro da vontade de Deus. E os poços foram entulhados. Os poços foram entulhados. A missão do diabo é essa, entulhar os poços. Eu quero profetizar que algo vai fluir de dentro de você. Esse negócio está entulhado aí, paralisado. Isso vai abrir, vai fluir. O que precisa vai ser tirado, vai ser eliminado, mas vai fluir o rio de Deus do seu mundo interior. Isaac, ele não desistiu de abrir os poços. E ele foi e cavou um poço, chamou Reobote, amplitude. E essa é a declaração profética que nós temos sobre nós. Amplitude, expansão e influência. Diga amplitude, expansão e influência. Jesus está lá, na sinagoga. E Jesus está aqui entre nós. Porque Ele fez uma promessa. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Jesus está neste lugar. Jesus, ele deu uma ordem a este homem que estava com a sua mão mirrada. Diz, olha, levanta. Põe-te em pé. Já levantou. Estou brincando. Levanta-te. O texto diz.
põe-te em pé e vem para o meio. Isso fala o quê? Disposição. É uma exposição. Muitas vezes nós estamos escondendo as nossas fraquezas, as nossas debilidades, e ficamos pensando que as pessoas vão pensar. Tem hora que é preciso o quê? Nos expormos para sermos curados. A Bíblia fala: compartilhai, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Lógico que você não deve sair confessando para qualquer pessoa, mas nós temos pastores que foram separados, santificados, para promover libertação. E quando você chega e compartilha a sua fragilidade, a sua debilidade, você vai receber uma imposição de mãos e você vai ser curado, você vai ser restaurado. Diga assim: Deus tem restauração para a minha vida. Jesus disse a ele: estende a tua mão. Em outras palavras, começa a se mover. Começa a fazer algo que você já não fazia. É atitude. A ordem que Jesus deu foi: levanta. É uma exposição. Vem para o meio. E de repente diz: estende a tua mão. E a Bíblia diz que ele fez conforme Jesus ordenou. Hoje Jesus está dizendo para você: levanta, se posiciona. Hoje é o dia da sua cura, é o dia da sua restauração, é o dia da sua libertação. Você pode dar um aplauso a ele? Quando Deus ministrou esse texto, e vocês conhecem o texto, já ministrei sobre esse texto, mas uma coisa eu estou certo: o nosso Deus é um Deus de restituição. Vem para cá, John. Não importa quanto você já foi roubado, as perdas, tem algumas coisas que não tem volta, é daqui para frente. O que está mirrado em você? O que você precisa que Deus venha com uma intervenção? Algo já aconteceu, agora você vai dar o seu passo de fé. Dar um passo de fé. Vai entendendo, compreendendo? O que Jesus disse para ele? Então, por que você está sentado? Fica de pé. Levanta-te. É preciso se expor, se exponha. Jesus, vem para o meio. Eu quero orar por você hoje, aqui no altar. Você sabe como você está. É possível que as pessoas olhem para você e dizem: olha, como essa pessoa é exuberante, mas por dentro você sabe como você está. Deus vê o que o homem não vê. Simplesmente se renda a Ele. Se coloque diante dEle. Hoje é o dia para você ser restituído. Hoje é o dia para se quebrar, neutralizar, destruir aquilo que está mirrado na sua vida.